Querido, abra a palavra de Deus comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Deixa aberto aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Nós vamos fazer mais uma oração nesse momento, assentado mesmo. Nós vamos orar pela Janaína e o Luiz Otávio. A Janaína é a mãe que está gerando o Luiz Otávio, que vai chegar em nome de Jesus na terça-feira, né? Nós vamos orar para que ela vai passar por uma cirurgia, né? E para que essa cirurgia seja uma bênção. Luiz Otávio e Janaína. Estenda suas mãos, assentado mesmo. Deus, em o nome de Jesus, nós levantamos um clamor ao Senhor, como tua igreja, pela vida da Janaína, Pai. Clamamos para que ela seja abençoada no momento do parto, para que o Luiz Otávio, segundo a tua vontade, possa vir a esse mundo, possa vir a essa terra, para engrandecer o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Pai, nós oramos por toda a equipe médica, por todos aqueles que vão verdadeiramente realizar esse parto, realizar essa cirurgia, que os médicos, que os anestesistas, que aqueles que compõem toda a equipe médica, sejam ungidos e capacitados pelo Espírito Santo a abençoarem a tua filha, abençoarem a Janaína e trazerem o Luiz Otávio a essa terra, debaixo da tua bênção, do teu cuidado e da tua proteção. Nós, como tua igreja, nós profetizamos e concordamos que esse parto já é uma bênção para a glória, honra e louvor do Senhor Deus, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, querido? Lucas capítulo 4, quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Mateus, Marcos, Lucas. O terceiro evangelho dos 4 que começam o Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. É incrível quando eu e você nos deparamos com momentos como este que Jesus se deparou. Nessa semana nós ministramos uma palavra, se não me falha a memória, no domingo passado, então foi na semana passada. No domingo passado nós falamos um pouco sobre João Batista, quando em um momento de desamparo, em um momento em que ele estava preso, abandonado, numa prisão, numa cela de uma cadeia, ele se sentiu em dúvida, ele teve questionamentos que passaram pelo seu coração, mas mesmo no meio dessas dúvidas, dessas incertezas, mesmo no meio de temores, ele buscou a Deus, ele buscou o conselho da palavra do Senhor. E agora, o texto que nós lemos, fala que o Senhor Jesus, o homem Jesus, ele esteve 40 dias e 40 noites jejuando. E no momento em que ele teve fome,
no momento mais delicado, no momento em que a natureza humana dele se sentiu fragilizada, no momento em que o corpo físico dele começou a sentir as debilidades, começou a sentir a necessidade, a falta da água, a falta do alimento, nesse momento o inimigo se aproximou. Entenda bem uma coisa, nós temos um inimigo que é real. Diga para quem está do teu lado, o teu adversário é real, irmão. Eu lamento muito porque muitas pessoas até que frequentam a igreja, elas não acreditam na existência de Satanás. Satanás, ele existe, o diabo é real. Ele é um espírito, assim como o nosso Deus também é. Mas a existência dele é tão real quanto o ar que eu e você respiramos. E o diabo, ele é muito astuto, ele é muito sagaz. Ele não é um pé rapado, ele não é um bocó, ele não é um bobão. Satanás é um ser inteligentíssimo. Eu não estou aqui fazendo apologia ao diabo, não estou incentivando você a ver o diabo como um ser que mereça ser elogiado, mas eu creio na palavra do Senhor que diz que nós não devemos ignorar os ardis do nosso inimigo. Satanás, ele esperou o momento em que Jesus estava mais debilitado fisicamente, aquele momento em que ele teve fome, em que ele teve sede. Afinal de contas, ele estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Nesse instante, Satanás se aproximou e começou a lançar sobre Jesus propostas mais cômodas e mais interessantes para ele poder lidar com aquela situação de fome, de sede, de necessidade, de debilidade física. E por incrível que pareça, o diabo continua tendo essa mesma estratégia, ele continua agindo da mesma forma astuciosa ao se aproximar de mim e de você em momentos que a nossa natureza humana pode querer prevalecer. Momentos de fragilidade, momentos em que muitas vezes, emocionalmente, nós podemos até passar por momentos delicados, né? Momentos em que a nossa emoção está aflorada, momentos em que nós nos sentimos cansados, abatidos, debilitados. Nessa hora, nesses momentos, é que o inimigo mais gosta de se aproximar de mim e de você, para tentar nos levar a termos atitudes que contrariam totalmente aquilo que a palavra de Deus ensina e recomenda. Ou seja, o que o diabo mais ama fazer é nos levar a valorizarmos mais as necessidades da nossa carne, da nossa natureza humana. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmã? Porque Satanás sabe que quando eu e você agimos movidos pela nossa natureza humana, pela nossa carne, a tendência é que nós venhamos a desagradarmos a Deus, a fazermos aquilo que a palavra de Deus não recomenda. Diga para quem está do teu lado, o diabo conhece você muito bem, irmão. Assim como Deus te conhece, Satanás também conhece você. O diabo não pode, de maneira alguma, sondar a tua mente, os teus pensamentos, mas ele conhece o teu dia a dia. Ele conhece você, ele sabe aonde você vai, aonde você deixa de ir. Ele sabe o que você faz nas madrugadas, quando você acessa a internet, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. Ele sabe. Tem um outro também que chama, o Messenger, né? Ele sabe. Satanás conhece cada passo que você dá. Na palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, a Bíblia fala que Satanás, ele anda ao nosso derredor, como um leão, buscando uma oportunidade para nos tragar. Ou seja, ele acompanha o nosso dia a dia. E ele sabe quando muitas vezes nós nos encontramos numa condição de fragilidade,
como Jesus estava naquele momento. Jesus estava fragilizado naquele momento ali. O que eu quero que você entenda é que Jesus, quando ele veio a esta terra, ele assumiu a forma de ser humano. Na palavra de Deus, no livro de Filipenses, no capítulo 2, a Bíblia fala que quando Jesus veio a essa terra, ele deixou toda a sua glória, todo o seu esplendor, toda a sua magnitude no céu, e ele assumiu a forma humana. Ele foi encontrado em forma humana. Ele tinha fraquezas, tinha debilidades, tinha necessidades humanas, como eu e você temos. E nesse momento em que Jesus estava naturalmente fragilizado, Satanás se aproximou. E o diabo começou a fazer propostas para levar Jesus a desconsiderar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que a palavra de Deus ensina e recomenda. Olha para quem está do teu lado e diz assim: com você a sequência é a mesma, irmão. Pastor, isso aconteceu com o senhor? Claro, acontece, já aconteceu, continua acontecendo, vai acontecer até a volta de Jesus. O inimigo se aproxima, quando percebe que você está fragilizado, para tentar levar você a desconsiderar aquilo que Deus fala, para levar você a pensar que o momento que você está vivendo anula aquilo que Deus falou a respeito de você pela palavra dele. Mas diga para quem está do teu lado: isso é uma mentira, irmão. Isso é uma mentira. Porque aquilo que Deus fala pela sua palavra a meu respeito e a teu respeito não pode ser mudado, não pode ser impedido, não pode ser detido. Na palavra do Senhor, no livro de Jó, no capítulo 42, depois que Deus mudou a sorte de Jó, depois que Jó passou por inúmeras provações, por situações em que a parte emocional dele deveria estar fragilizadíssima. A parte emocional de Jó devia estar totalmente lá embaixo. O emocional dele devia estar lá embaixo. Por quê? Porque ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Mas a Bíblia fala que ele permaneceu sendo fiel ao Senhor. Ele permaneceu crendo em Deus, obedecendo a Deus, e aí Deus mudou completamente a sorte dele. E quando Deus fez isso, no livro de Jó, no capítulo 42, no verso 2, Jó diz assim: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmão, o que Deus fala a meu respeito e a teu respeito pela palavra dele nunca vai cair por terra. Só cai por terra se você deixar de crer e deixar de obedecer o que ele fala. Mas se você se mantiver firme, fiel, dependendo de Deus, como Jesus dependeu de Deus para se manter firme, irmão, aquilo que ele fala se cumpre na tua vida. Agora o inimigo vai tentar de todas as formas desvincular a tua fé daquilo que Deus fala. Ele vai tentar desviar o foco, como ele fez com Jesus. E ele lançou tentações, ele lançou propostas para Jesus, só que Jesus resistiu a todas as tentações que o diabo lançou sobre ele. E escuta o que eu vou te falar. As propostas que o diabo fez para Jesus foram propostas tentadoras, irmão. Imagine você 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E aí de repente bate aquela fome. Eu não sei você, mas eu às vezes, quando eu fico com fome, eu fico irritado, irmão. Eu fico chato. Pensa num cara chato quando está com fome. Sou eu. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber nada. E Satanás chega para ele e fala assim: ó, se você é o filho de Deus, você tem poder para transformar aquela pedra ali
em um x-tudo. Aquele x-tudo assim que o rapaz da lanchonete, ele abre o pão, aí ele passa maionese, aí ele coloca uma fatia de queijo, aí ele coloca um hambúrguer, mais uma fatia de queijo, aí ele coloca uma porção de bacon em cima, mais uma fatia de queijo, uma de presunto, aí ele coloca algumas fatias de tomate, aí ele coloca uma folha de alface por cima, aí ele coloca aquele molho barbecue, aí ele coloca mais um pouquinho de queijo, aí ele prensa ele assim, o queijo começa a derreter, vai caindo assim do lado. Imagina você com fome. Só que Jesus resistiu e falou assim para ele: escuta, nem só de pão viverá o homem, mas ele vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí Satanás leva Jesus a um lugar bem alto e fala assim: Jesus, se você é o Filho de Deus, se atira daqui embaixo. Aí ele vai citar, por isso que eu falo, irmão, por isso que eu digo para você que é cristão, você precisa conhecer a Bíblia, irmão. Você tem que conhecer a palavra do Senhor. Porque o diabo, ele começa a citar, que passagem da Bíblia o diabo começa a citar para Jesus? Olha, gente, que passagem da Bíblia que Satanás começa a citar para Jesus? O Salmo 91, ele começa a citar o Salmo 91, porque olha, está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não caia, e se você se apressar em alguma pedra, ele está citando o Salmo 91, e aí Jesus fala assim para ele: mas está escrito, diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele levou Jesus num lugar bem alto, e aí ele mostrou, gente, pergunta assim para quem está do teu lado, imagina o que o diabo mostrou para Jesus, irmão. A Bíblia fala que Satanás mostrou todas as belezas dessa terra, mostrou aqueles lugares assim, aqueles termas de águas quentes, aqueles lugares assim. Tem um lugar lá no Mato Grosso, como é que chama? Que tem umas águas claras bonitas, como é que chama? Bonito, o lugar chama Bonito, né? Bonito, vocês nunca foram? Quem nunca foi lá? Eu nunca fui também, mas eu já vi. Diz que é um lugar fantástico, o lugar chama Bonito, no Mato Grosso. É um lugar de águas claras, águas transparentes. O Lê já captou lá. É lindo, irmão. Imagina o que Jesus viu, o que o diabo mostrou para ele. E o diabo falou assim: tudo isso eu vou te entregar, se você se prostrar só um pouquinho. Você não precisa nem bater o joelho no chão, só dá uma ameaçazinha que vai me adorar. Imagina. Só que aí Jesus falou assim para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Agora o que eu quero que você compreenda, meu irmão, é que Jesus estava na mesma condição que eu e você, seres humanos. A pergunta é: como que Jesus pôde resistir diante de tentações, diante de propostas tão desejadas? Como que Jesus resistiu? O que é que diz a primeira parte do versículo 1 aí, do capítulo 4 de Lucas? Jesus, cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. A maior porção que havia dentro dele era a presença do Espírito Santo. Aquilo que realmente movia ele, que levava ele a escolher um posicionamento,
a definir o que era melhor para a vida dele, não era a natureza humana dele, não era a carne dele, não era aquilo que os olhos humanos estavam vendo. O que definia a postura, o posicionamento, a maneira como ele ia escolher as coisas, o que definia a conduta do homem Jesus era o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que Deus liberou para habitar, para fazer morada dentro de mim e dentro de você. Pergunta para quem está do teu lado: o Espírito Santo habita aí dentro de você, irmão? O que eu quero que você compreenda é que o maior desejo do inimigo das nossas almas e do sistema do mundo que habita lá fora é que eu e você vivamos a cada dia como seres totalmente carnais, emotivos, humanos, naturais ao extremo. O desejo do diabo é isso. O que Satanás mais quer e o que ele mais usa como estratégia é fazer com que eu e você ignoremos a necessidade de nos alimentarmos espiritualmente todos os dias. Diga para quem está do teu lado: todos os dias, irmãos. Na palavra do Senhor, no livro de Efésios no capítulo 5, a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho, aonde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Todos os dias, irmãos, eu e você precisamos nos encher com a porção espiritual que vem de Deus. Todos os dias, eu e você, nós somos seres espirituais que habitam dentro de um corpo humano. Mas o nosso corpo humano é apenas uma casca. A essência da vida que Deus gerou habita dentro de mim e de você. É o chamado homem interior, é a chamada mulher interior. No livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo faz uma declaração. E essa declaração, ela deveria fazer parte do dia a dia de todos os cristãos espalhados pela face da terra. O apóstolo Paulo diz assim, ainda que o meu homem exterior, isso aqui, o homem exterior é isso aqui, ainda que esse homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior, o espírito que é invisível aos olhos humanos, ele se renova dia após dia. Por isso que quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele resistiu à tentação, porque o que estava prevalecendo na vida do homem Jesus era o espírito, era o homem interior. E sabe por que Satanás tem levado vantagem na vida das pessoas, até daquelas que frequentam a igreja? Porque infelizmente as pessoas que frequentam a igreja não estão tão preocupadas com a vida espiritual. Estão mais preocupadas com aquilo que é visível, palpável, natural e comum. Hoje em dia, meu irmão, eu vou usar uma frase aqui, mas em nome de Jesus eu quero que isso caia por terra na tua vida e na vida de todos os que estão ouvindo e vão ouvir essa mensagem. Hoje em dia é natural um cristão, um evangélico, ficar 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês sem orar. É normal. Pastor, será que precisa orar mesmo todos os dias? Pois é, irmão, se não precisasse, Deus não teria deixado escrito no livro de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5,
no verso 17, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo vai dizer assim, orai sem cessar. Então, se Deus deixou registrado essa recomendação, é porque a oração é imprescindível para a minha vida e para a tua vida como cristãos. Porque se você não orar, irmão, o seu homem interior, ele não vai sendo alimentado. E se ele não for alimentado, o que vai prevalecer é a tua carne. E se a tua carne prevalecer, você se torna um alvo muito fácil para o diabo. Você se torna um alvo muito propício para o diabo. Você se torna até alguém convidativo. O diabo, diga sim para quem está do teu lado. Fala sim para quem está do teu lado. O diabo sente de longe o cheiro da carne, irmão. É que nem churrasco, né? Hoje o meu vizinho estava fazendo churrasco lá. E eu e o meu filho, nós estávamos em casa, né? E o Davi falou assim para mim, pai, que cheiro é esse? Eu falei, Davi, é churrasco. Aí eu tive que fazer um churrasquinho para ele. Porque o cheiro vai longe, não vai? Pois é, Satanás é a mesma coisa. Ele percebe que uma pessoa que frequenta a igreja e que parou de orar e que está totalmente convidativa à aproximação dele. E ele se aproxima e encontra aquela pessoa fragilizada, emocionalmente falando. Emocionalmente ela fica fragilizada, por quê? Porque o que está prevalecendo é a natureza humana dela. Ela já não ora. E por não orar, a natureza humana dela prevalece. No livro de Mateus, no capítulo 26, se não me falha a memória, quando Jesus foi levado para o jardim de Getsêmani, Jesus levou alguns dos seus discípulos com ele, Pedro, Tiago e João, e Jesus falou assim para eles, olha, vocês fiquem aqui orando, porque eu vou me afastar para um determinado lugar a sós com Deus, e eu vou orar, vocês fiquem aqui orando. A Bíblia fala que Jesus foi, orou, buscou a presença de Deus. Quando Jesus voltou, Jesus encontrou os seus discípulos em que condição? Eles estavam dormindo. E aí Jesus fala assim para eles, olha, vocês não conseguiram vigiar nem por uma hora? Aí Jesus diz assim, presta atenção no que Jesus diz, vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Satanás não fica incomodado quando você vem à igreja. Satanás não fica incomodado quando você lê a Bíblia. O diabo fica revoltado quando você começa a orar. Porque ele sabe que ao orar, o seu espírito vai ser renovado, vai ser fortalecido, vai se encher de uma porção que só Deus pode dar através da oração. Por isso, meu irmão, eu e você temos que orar. É a oração que vai trazer aquilo que é renovo de Deus, fortalecimento de Deus para a nossa vida. Quando eu oro, a presença de Deus me envolve de uma tal forma e de uma tal maneira, e a presença dele me sustenta, para que eu possa passar por momentos de adversidade, sem fraquejar na minha fé. Jesus estava cheio do Espírito Santo, porque os 40 dias e 40 noites que ele estava ali no deserto, ele estava orando, buscando a presença de Deus. Eu e você precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela é mais importante do que a vida humana e natural que nós vivemos aqui nessa terra. Eu não estou querendo dizer com isso, por favor, não distorça o que eu estou falando, que você não deve cuidar e nem tampouco zelar por cumprir os teus compromissos humanos, terrenos e naturais. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que até para lidar com os compromissos humanos, naturais e terrenos, você precisa que o teu espiritual esteja bem alimentado. Para você saber como tomar uma decisão no trabalho, para você saber como fazer uma escolha na faculdade,
na escola onde você estuda, para você saber como se posicionar no meio dos amigos, dos colegas, você precisa estar espiritualmente fortalecido, porque senão você é levado por qualquer embalo, por qualquer vento e por qualquer onda que passa para levar você. E sabe um dos motivos pelos quais o diabo não quer que você se posicione como um ser espiritual? Eu vou mostrar para você agora. Eu vou começar a mostrar para você um dos motivos, não é o único, existem outros, mas eu vou começar a mostrar para você motivos pelos quais Satanás não quer que você seja alguém aonde o espiritual prevalece sobre o natural e sobre o comum. Quer ver só? Abre comigo a tua palavra, a palavra de Deus, aí a tua Bíblia, abre no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 2. Olha aqui, um dos motivos, não é o único, mas é um dos motivos, e esse aqui é incrível. Olha como Satanás é astuto, olha como ele é ardiloso. Olha aqui um dos motivos pelos quais ele não quer que você se encha com o Espírito Santo e que você seja um ser onde o espiritual prevalece sobre o natural. 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha só, querido. Quem achou diz amém. Versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que você vê um monte de gente no meio da igreja, que quando precisa ser aconselhada com algo de Deus, não aceita, porque não está entendendo. O pastor está falando isso porque ele está querendo pegar no meu pé. O pastor está falando isso porque o pastor não vai com a minha cara. O pastor está falando isso porque o pastor, sei lá, ele não gostou da roupa que eu vim no culto hoje. A pessoa não consegue entender que se o homem de Deus está sendo usado pelo Espírito Santo para transmitir a você algo que a Bíblia ensina e recomenda, mesmo que aquilo não seja o que você gostaria de ouvir, mas ele não consegue entender que aquilo que o homem de Deus está falando é o melhor para a vida daquela pessoa. Por quê? Porque o espiritual dela está adormecido. Ela não consegue entender. Por isso que pastores encontram tanta dificuldade quando precisam corrigir ovelhas. Porque há momentos em que ovelhas estão mais alimentadas carnalmente do que espiritualmente. E eu louvo a Deus, porque graças ao Senhor, aqui, alimento de Deus, diga para quem está do teu lado, graças a Deus aqui não falta, irmão. Graças a Deus. Eu quero que alguém levante aí e fale assim, Deus não tem me alimentado com a palavra dele nisso. Pode levantar, querido, levanta e fala. Fala e já olha para cima que vai ver o tratamento dele, porque você está falando mentira. Eu e ele, muitas vezes nós podemos não pregar aquilo que você gostaria de ouvir, mas nós pregamos aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é a vontade do Senhor. Mas quando a pessoa espiritualmente ela está debilitada, e o diabo ama quando a pessoa está assim, porque ele chega no ouvido da pessoa e fala assim, pastor não vai com a sua cara, o pastor não gosta de você, você reparou? O pastor você viu que ele trata melhor aquela outra irmã do que trata você? É porque o pastor é assim, ele faz acepção de... O diabo faz isso, irmão. Agora, quando você é alguém que espiritualmente se enche com aquilo que é de Deus, olha o que acontece. E o diabo odeia isso aqui, Olha o que diz o versículo 13. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. O homem espiritual, aquele que é maduro espiritualmente, que se alimenta com as coisas de Deus diariamente, ele sabe quando muitas vezes Deus precisa usar alguém para puxar a orelha. Quantas vezes esse aqui, quantas vezes ele me chamou a atenção? Quantas vezes?
Não ri não, não vou falar risada. Quantas vezes ele me puxou a orelha? Quantas vezes Deus usou crianças para puxar, eu estou falando de criancinhas. Mas pastor, você não é bispo, você não é... Sou, mas muitas vezes Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E quando você espiritualmente é bem alimentado, você consegue perceber, olha, essa pessoa não tem cargo nenhum na igreja, mas ela está sendo usada pelo Espírito de Deus para chamar a minha atenção. Só que o diabo não quer isso. O diabo quer que você se torne carnal, natural demais, ao ponto de alguém chegar para você, movido pelo Espírito do Senhor, e chamar a sua atenção, para você se revoltar. Não vou mais na igreja, não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia, magoei, estou sentido, ai, a vida, o azar, pastor devia saber que eu sou bonequinho de porcelana. Aqui não tem nenhum boneco de porcelana não, né gente? Aqueles que você não pode relar, ai quebrou, o diabo quer isso. Por isso que você precisa investir na vida espiritual. Você tem que orar, irmão. Você tem que ter um tempo para orar. Você tem que ter um tempo para ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento espiritual. Você sabia disso? Você sabia disso? Na palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Olha o que ele está falando. João capítulo 6, eu vou achar o versículo certinho, quer ver só? É João 6, quem for rápido aí achar vai ganhar uma Coca-Cola depois no final do culto. João capítulo 6, ai Jesus, me ajuda a achar aqui antes do povo achar. Achei primeiro, achei, já foi, perderam. João capítulo 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por isso que quando você vai ler a Bíblia, dá sono. Porque as palavras que a Bíblia vão transmitir não são para a tua carne, são para o teu espírito. Só que a carne não gosta. Aí começa a dar sono. Mas se você continuar insistindo, continuar lendo, o Espírito vai tomando conta, porque ele vai se deliciando. Ele vai vendo que você está colocando diante dele um banquete, que é a Bíblia. Aí ele vai se alimentando. E aí você começa a ler, e vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, e vai lendo. E o seu espírito vai sendo alimentado. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler pelo menos um trecho da Bíblia por dia. E pastor, eu não tenho tempo para ler. Então compra CDs. Hoje em dia a tecnologia, ela facilitou a possibilidade de você ouvir a Bíblia. Dá para você comprar a Bíblia em CD, colocar no carro e ir escutando. Dá para você colocar naqueles negocinhos pequenininhos que vai no rádio, como é que chama? Pendrive. Dá para você colocar no pendrive lá um versículo bíblico. Meu irmão, existem inúmeras maneiras de você se alimentar com a palavra do Senhor. Você precisa fazer isso. Porque a palavra de Deus, ela é espírito, ela vai alimentar. Se você não orar, e se você não ler a Bíblia, o seu espírito não vai se fortalecer. Aí vai chegar um momento em que a carnona vai prevalecer. E é o que o diabo mais quer, é o que o Satanás mais gosta. Que você não se preocupe em se alimentar com a sua, com a oração e com a Bíblia. Ele quer que você veja tudo naturalmente. Escuta o que eu vou te falar e eu vou terminar. Escuta o que eu vou te falar. Eu vou terminar. Eu e você, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós somos transformados pelo Espírito de Deus em seres espirituais. E eu vou mostrar na Bíblia. Vou provar para você na Bíblia. O arrebatamento vai ser um acontecimento espiritual.
vai voltar para o pó. O que vai ser arrebatado é um ser espiritual que habita dentro de mim aqui, ó. Agora, como é que esse ser vai perceber o som da última trombeta se ele estiver dormindo? E por que ele está dormindo? Porque não é alimentado. Se você pudesse ver, irmão, uma vez Deus me mostrou a alma de uma pessoa. Eu vi a alma de uma... Foi a única vez que Deus me mostrou a alma de uma pessoa deitada, adormecida. E à medida que Deus me usou para falar com ela, eu vi gente, foi a coisa mais linda, foi uma das visões mais lindas que Deus me deu. E eu só vi uma vez, foi Deus, eu queria ver de novo. Eu vi a alma da pessoa se levantando dentro dela, se reerguendo, à medida que Deus me usava para falar com ela. A alma dela ia se erguendo. Se você pudesse ver as pessoas que um dia estavam aqui na casa de Deus e hoje estão vivendo no mundo lá fora, em pecado. Se você pudesse ver o ser espiritual dessas pessoas como está, estão adormecidos, estão caminhando. A primeira morte que acontece quando uma pessoa se afasta de Deus é a morte espiritual. A pessoa vive fisicamente, mas espiritualmente ela está morrendo. Por isso que Satanás, a Bíblia fala no livro de João, no capítulo 10, no verso 10, que ele vem para roubar, matar e destruir. Ele rouba da pessoa a disposição de adorar e de servir a Deus. Ele mata o espírito da pessoa, porque leva ela a cair espiritualmente. E depois ele destrói totalmente o corpo, a alma, lançando ela no inferno. A sequência é essa. O arrebatamento vai ser algo espiritual. O nosso espírito vai ser levado para a glória. A nossa alma, aquilo que é espiritual. E quando eu e você nos convertemos, o desejo de Deus é que eu e você vivamos como seres espirituais, que habitam dentro de um corpo humano, dentro de um corpo físico, um corpo que tem necessidades fisiológicas. Falei certo, né? É. Eu sei. Mas, querido, nós não podemos ignorar a necessidade de alimentarmos o nosso homem, a nossa mulher interior espiritual que habita dentro de nós. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê como um espírito. A palavra de Deus fala que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, não foi? Não é isso aqui não, ó. É o que habita dentro de mim, dentro de você. Isso aqui é apenas uma casca. Por isso que você precisa alimentar o teu espírito, orando, meditando na palavra, comparecendo aos cultos. O diabo maior interessado que você não venha ao culto é ele. Eu insisto tanto para as pessoas virem ao culto, sabe por quê, irmão? Porque o espiritual das pessoas precisa ser alimentado. Há pessoas que se acostumaram, não vou no culto hoje, não vou amanhã, e hoje estão fora da presença de Deus. Por quê? Porque a natureza humana, ela vai se acostumando, e quando o diabo percebe que um cristão perde o interesse de ir para o culto, ele começa a preparar, e ele prepara situações e circunstâncias para que aquela pessoa não volte mais para a igreja. Ele vai preparando. Ele vai preparando. Porque se você perguntar para a tua carne se ela quer vir para o culto, ela não quer. Se você perguntar para a tua natureza humana assim, entre ir para o culto e ficar em casa, o que você prefere? Ela vai falar assim para você: era melhor você ficar em casa. Liga a televisão, abre uma Coca-Cola, estoura uma pipoquinha, ou pede uma pizza, você nem precisa sair de casa. O pastor não vai nem sentir a sua falta. Talvez o pastor nem sinta, mas o seu espírito, se você pudesse ver, ele vai estar gritando dentro de você: não, vai para o culto. Vai para o culto, você precisa ser alimentado. Nós precisamos entender isso, querido.
e investíamos na nossa vida espiritual. Porque quando você investe na vida espiritual, Deus capacita você a lidar com o natural, tendo uma compreensão acima do comum, uma inteligência espiritual que leva você a um posicionamento que surpreende as pessoas ao seu redor. Por exemplo, só uma pessoa que está espiritualmente alimentada é capaz de resistir a uma provocação. Quando alguém chega em você e te dá um tapa na cara, pá! Se você não estiver espiritualmente alimentado, o que é que você vai fazer? Você vai querer voar nela. Você vai querer fazer justiça com as próprias mãos, não vai? Pois é a carne. Uma pessoa que não está espiritualmente alimentada, ela vai escutar qualquer tipo de fofoca a respeito dela, e ela vai querer tirar satisfação, não vai? Onde já se viu? É aquele velho jargão, né? Eu não engulo sapo. Não, eu não aceito. Eu tenho sangue espanhol. E quando isso acontece, é o que o diabo mais quer. Por isso que você tem que estar espiritualmente fortalecido, alimentado. Você tem que investir na tua vida espiritual. Porque escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar e eu já vou terminar. O mundo espiritual é mais real e tem uma influência infinitamente maior na nossa vida do que o mundo natural e comum que nós vivemos. O mundo espiritual é mais real do que você imagina, porque ele é eterno, e o mundo natural aqui é passageiro, o mundo espiritual é eterno. Por isso que eu preciso espiritualmente estar totalmente cheio da presença de Deus, para que nos momentos em que eu me depare com situações como a que Jesus se deparou, o meu espírito me leve a prevalecer. E para você compreender que quando eu e você aceitamos Jesus, nós nos tornamos seres espirituais, eu vou citar para você agora alguns versículos bíblicos que falam dessa realidade. Fica de pé na presença do Senhor. Então vamos lá. Há um ditado no mundo que diz assim, ó. Há um ditado no mundo, um jargão no mundo que diz assim: todo mundo é filho. Diga para quem está do teu lado assim, ó, isso não é verdade, irmão. Isso não é verdade. À luz da palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Um filho de Deus, uma filha de Deus, é alguém que é movido pelo Espírito em toda e qualquer situação. Quando tudo vai bem, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Quando ele passa por momentos difíceis e dolorosos, ele continua sendo guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que você tem que ser um ser espiritual. O Espírito Santo não vai guiar a tua carne. Sabe por quê? Porque no livro de Romanos, no capítulo 8, e no livro de Gálatas, no capítulo 5, a Bíblia fala que a minha carne, ela luta contra o Espírito. Não há comunhão entre o Espírito e a carne. O Espírito quer uma coisa, a carne quer outra. Então o Espírito Santo nunca vai guiar a sua carne. Não vai. Quando você vê pessoas tomando decisões e fazendo escolhas que não são da vontade de Deus, ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Ela está sendo guiada pela natureza humana dela, que se sente fragilizada. E por que ela quer tomar essa decisão? Porque ela não está alimentando o espírito dela. Você pode perguntar:
Você pode perguntar para uma pessoa que está pensando em tomar uma decisão que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Pergunta para ela, fala, você está orando? Ela vai falar não. Você está lendo a Bíblia? Ela vai falar não. Você está indo no culto? Ela vai falar não. O espírito dela está adormecido e ela vai tomar uma decisão na carne. Quer ver outra? 1 aos Coríntios, e essa aqui é para arrematar. Se você realmente entregou a sua vida para Jesus, se você realmente é alguém que se converteu a Deus, você precisa ser um ser espiritual. No livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim, mas aquele que se une ao Senhor, torna-se um espírito com Ele. Confessou a Jesus, foi batizado nas águas. Você é um espírito que habita dentro de um corpo, mas você é guiado pelo Espírito. Por quê, pastor? João capítulo 4. Deus é o quê? Espírito. Se Deus é Espírito e eu sou dele, eu sou um ser espiritual que habita dentro de um corpo físico, mas eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Mas Satanás não quer que você tenha esse entendimento. O diabo quer que você fique sendo uma pessoa natural, uma pessoa comum. Eu não estou dizendo para você se considerar melhor do que as outras pessoas, não é isso não. Mas uma coisa tem que prevalecer: você é diferente. Você não tem a mesma reação que os outros têm, porque você é guiado pelo Espírito de Deus. Você é alguém que não toma decisão baseado nas decisões que o mundo lá fora toma, porque você é um ser espiritual. Você toma decisão baseado naquilo que a Bíblia diz, naquilo que Deus fala, porque você está conectado com Deus. Por isso que você tem que alimentar o teu espírito, querido. Por isso. Porque você vai, escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar. Você vai viver momentos, e pode ser essa semana ainda. Você vai viver momentos em que você vai ter que tomar uma posição. Você vai ter que tomar uma decisão. E aí, aquele que estiver mais forte em você é o que vai prevalecer. Por isso que eu oro todo dia. Pastor, o senhor ora todo dia? Todo dia. E lê a Bíblia todo dia. Porque eu não sei o que vai surgir diante de mim. Esses dias surgiu uma situação lá no meu trabalho, em que eu tinha todas as possibilidades para me vingar de uma pessoa. Eu tinha todas as possibilidades para me vingar. Eu tinha, como que diz assim, eu tinha o prato e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão. Eu tinha tudo para me vingar. E aí, sabe, eu fui para casa e eu confesso a você que o sentimento vem no coração e Deus até permite. Só que aí, irmão, eu tinha orado logo pela manhã. Eu tinha lido a Bíblia logo pela manhã. E aí o meu espírito estava atento. O Espírito Santo soprou no meu ouvido e falou assim: você é cristão e você tem a oportunidade de glorificar a Deus. Irmão, na hora que ele falou isso, a minha atitude e a minha decisão mudou completamente. E Deus foi glorificado. É mais ou menos assim que funciona. Por isso, invista na tua vida espiritual. Invista no teu relacionamento com Deus. Enquanto você tem a oportunidade, se envolva cada vez mais. Pastor, mas e as outras coisas da minha vida? Fica tranquilo, Deus vai cuidar de tudo. Você vai ver que as coisas vão se tornar até mais fáceis para você, porque o espiritual prevalece sobre o natural, sobre o comum. Fecha os teus olhos nesse momento. Fecha os teus olhos nessa hora, querido. Aleluias. Vejo que a vitória do Senhor
está chegando aqui nesse lugar. Está chegando aqui neste lugar. Aleluia. O povo acreditou. Aleluia. O povo profetizou. E a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória, cante. Vejo que a vitória do Senhor está chegando. Está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Essa casa, aleluia, essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Levante as suas mãos para o alto agora, querido. Deus nos ensina a cada dia, Pai, a investirmos no relacionamento, na comunhão com o Senhor. Desperta-nos como tua igreja para orarmos, para buscarmos a tua face, para mergulharmos na tua palavra, para valorizarmos as coisas do Espírito, que nós possamos crescermos espiritualmente, deixando de sermos meninos na fé, para sermos adultos, varões e varoas, que conhecem ao Senhor, e que a cada dia o Espírito do Senhor, Ele fortaleça o nosso homem, a nossa mulher interior, para que verdadeiramente, Pai, cada escolha, cada decisão, cada posicionamento na nossa vida, seja movido pelo Espírito do Senhor, para que o Senhor seja glorificado, Pai. Nós não queremos ser mais homens e mulheres carnais, não, queremos ser seres espirituais, que caminham sob a luz da Tua palavra, que são movidos e guiados pelo Espírito Santo do Senhor. A cada dia, Deus, produz em nós fome, sede pela presença do Senhor. A cada dia desperta em nós o desejo de investirmos no relacionamento, na comunhão com o Senhor, para que em todo tempo estejamos preparados para toda a boa obra do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o teu Deus nesse lugar? Amém.